Bom dia, galerinha! Vamos aprender mais uma liçãozinha com o João e com o Minho. João, sabe, eu fico pensando assim, né? Eu fui na escola, aí cheguei lá na escola, a professora fala: João, não pode trazer celular. Pinho, não pode conversar na sala. Não pode sair pra fora. Não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquilo outro. Não pode fazer isso. Aff, tô cansado, sabe, João? Que tanto não pode fazer isso, não pode. Aí eu chego na minha casa, a mamãe fala: Binho, você não pode comer com o celular na mesa. Binho, não pode comer na sala. Binho, você tem que arrumar teu quarto. Binho, não. Ai, João, eu tô muito estressado, muito cansado. Mas, Jesus, o que Jesus fala? Jesus, ele não vê essas coisas, não? Ele não se importa? Porque tanto não pra gente? Será que... Ai, não deixa ninguém ser feliz, meu Deus. Binho, eu vou falar pra você, Binho, lá tá na Bíblia também, Êxodo, capítulo 20, de verso 1 adiante, a mamãe fala lá, a mamãe lê pra mim, que todo mundo, todo lugar tem suas regras. Mas, João, pra ter na presença de Deus também tem regrinhas? Tem sim. Olha, só pra você ter uma noção, toda regra que tem nesses lugares, né? É porque ele já vem da Bíblia. Porque assim, a palavra diz que todo lugar tem que ter ordem e decência. Então, mesmo que o mundo acha que não precisa de Deus, eles ainda usam a base das regras na palavra de Deus. Olha, tem 10 mandamentos que o Senhor Deus deu para Moisés passar o povo. Você sabia? Não, João. Quais são esses 10 mandamentos? Eu vou falar para você os 10 mandamentos que o Senhor lhe mandou, tá bom? Olha, você presta muita atenção, tá? Êxodo capítulo 20, de verso 3, fala lá: Não terás outros deuses diante de mim. Lá também Mateus capítulo 4, verso 10, fala assim, né? Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus: adorarás e só a ele servirás. Lá em Êxodo capítulo 20, no verso 4, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura. Lucas capítulo 16, verso 13 diz: Nenhum servo pode servir a dois senhores. E em Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz: Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Mateus capítulo 5, verso 34 diz: Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma zulareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28 diz: disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até o do sábado, é Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Mas para que se prolongar meus dias? Quer dizer que eu vou ficar mais tempo aqui. Fecha seu bico, Sobinho, fecha seu bico, deixa eu acabar de falar, Pinho. Lá em Mateus capítulo 10, verso 37 diz assim: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Nós devemos respeitar a mamãe e o papai, né? E amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas, né? Êxodo capítulo 20, verso 13 diz: Não matarás. Mateus capítulo 5, verso 22: Qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo.
Êxodo capítulo 20, verso 14 diz: não adulterarás. Mateus capítulo 5, verso 28 nos diz assim: qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Êxodo capítulo 20, verso 15. Nossa, mas é muita lei, muita regra, João. Pinho, foi Deus que mandou, Pinho. Ai, mas é muita coisa. Pinho, Deus acabou de falar, Pinho. Êxodo capítulo 20, verso 16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Mateus capítulo 12, verso 36 diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem não hão de contar no dia do juízo. Hão de contar no dia do juízo, ei. Êxodo capítulo 20, de verso 17. Mas é muita regra, João. Eu não gosto de regra. Pera, Pinho, deixa eu acabar a última agora. Posso falar? Não cobiçarás. Não vai vezar, tá? Lucas capítulo 12, verso 15 diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Ai, João. Deu até sono. Eu fiquei com sono agora porque... ai, João, muita regra, muita coisa. Então o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada? Não, Pinho. Tudo que Deus ensinou, tudo que Deus falou, não pode. É para o nosso bem. Porque Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos como criança inocente, né? Nós temos perigo de cair, de se machucar. E Deus, como Ele ama nós, como o papai ama uma criança, Ele deixou as regrinhas, né? Para que a gente não venha sofrer. Por isso, nós temos que obedecer. Quando o papai e a mamãe falam: ô Binho, não vai lá, Binho, desce daí que você pode cair. E a gente cai. Por quê? Porque desobedecemos. Mas o papai e a mamãe avisou, não avisou? A culpa é do papai? Não. A culpa é da mamãe? Não. A culpa é nossa que desobedecemos. A desobediência, ela é uma coisa muito feia, muito ruim, tá? Porque o inimigo, ele lança isso no nosso coração para tirar da comunhão com Deus. Então temos que obedecer papai e mamãe. E começando pelo papaizinho do céu, temos que obedecer a palavra de Deus para que possamos assim ser fiéis e felizes para todos sempre. Você entendeu, Binho? Entendi. Então quer dizer, eu tenho que obedecer a escola, eu tenho que obedecer minha mãe, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que obedecer tudo? Sim. Porque lá em Romanos capítulo 13, fala lá para nós que toda lei é de Deus. Então, nós temos que obedecer sim, entendeu? Entendi, mas eu não gostei. Mas não é para você gostar, é para você obedecer. Nem tudo que temos que obedecer é porque nós gostamos, sabe por quê? Porque a nossa carne já tem consuficiência do pecado, mas o nosso espírito, ele sabe que Jesus é maravilhoso.